Então, boa tarde, pessoal. Então, só falando um pouquinho do Eco Brasil Fest. Eu sou cineasta, né? Minha especialidade é documentário de natureza, e eu já tinha esse desejo antigo aí de estar trazendo um festival para o Brasil. Surgiu finalmente a oportunidade e a gente queria aproveitar essa época, né, que a gente está iniciando a temporada de queimadas e desmatamento também para colocar algumas questões aí no ar. Então, vamos aproveitar de vocês, né? Só fazendo uma breve introdução, o Bruno trabalha comigo há muitos anos, é um expert aí em meios culturais, terceiro setor. Dá um oi para nós aí, Bruno. Opa, tudo bem, pessoal? Eu sou o Bruno, estou aí com o João junto no projeto. Também tenho uma plataforma aqui de doação para ONGs. Sou amigo da Fofa há milhões de anos, aí para o pessoal do Vagalume. Estava falando com ela aqui no WhatsApp também. E vamos aí, vai ser uma live muito bacana. Aí vai ser bem bacana falar com vocês. Maravilha. Então, passamos a palavra para o André. Ótimo, João. Bom, é um prazer estar aqui com vocês. Acho que a gente está precisando muito, né, cara, desse tipo de iniciativa, né, relacionada às várias questões aí socioambientais. Bom, eu me chamo André, eu sou jornalista, sou do interior de São Paulo, nasci em Piracicaba, fui fazer jornalismo em São Paulo. Sempre fui jornalista de economia, minha vida inteira. E há uns 12 anos atrás, a Folha de São Paulo me chamou para fazer uma coluna sobre sustentabilidade no caderno de economia, né? Eu falei, pô, o que eu vou falar, né? Falar do mico-leão dourado, falar do lixo reciclável, né? Enfim, essa ideia é muito restrita, né? Que infelizmente a maioria das pessoas tem sobre o tema, né? E aí quando você descobre, né? Não só a complexidade, mas a grandiosidade, né, cara, do que é a sustentabilidade, de como estão interrelacionados os temas de direitos humanos, pobreza, fome, com as questões ambientais, com as questões de mudanças climáticas, com as questões urbanas, enfim, não tem como não se tornar um apaixonado, um ativista por esse tema, né, impossível. E há 10 anos, né, eu coordeno, junto com a Mari Amaral, também um festival que procura apresentar o tema da sustentabilidade, né, e os vários assuntos correlatos de uma maneira positiva, inspiradora, sedutora, ocupando, né, a cidade. No caso, hoje são 9 cidades que têm virada Brasil afora, com arte, com instalações, com cinema, com música, com teatro, sempre, né, com os conteúdos dessas modalidades artísticas relacionados aos vários temas da sustentabilidade. É um prazer estar aqui com vocês, acho que vai ser uma ótima conversa. Sim, concordo, é um prazer estar aqui com vocês, podendo dialogar, né? É super necessário esse diálogo. Meu nome é Vitória, eu faço parte de um movimento chamado Fridays for Future, ou Greve pelo Clima, bom, eu sou estudante, né, então eu comecei a ter esse interesse logo quando eu estava, interesse pelas mudanças climáticas logo quando eu estava no meu ensino médio, que eu fui apresentada mais sobre o assunto e comecei a me interessar. E o que mais me interessou mesmo foi isso que o André falou, sabe? Essa complexidade sobre como tudo envolve tudo, como é um sistema, tudo conectado, né? Então, como para a gente conseguir a justiça climática, a gente precisa também de uma justiça social, sabe? Então, eu acho isso incrível e eu acho super necessário a gente dialogar e tentar achar soluções para tudo isso, né? Legal. É com você, Priscila, e depois a gente passa para o Rafael. Eu sou a Priscila Fonseca, trabalho no Vagalume hoje, que é uma associação que tem bibliotecas comunitárias no interior da Amazônia Legal Brasileira. Sou ativista, estou no terceiro setor há mais de 10 anos e vai ser uma alegria conversar com vocês. Boa tarde, pessoal. Sou Rafael, componho também a equipe Vagalume, trabalho na área de relações institucionais.
A gente está bem feliz com a oportunidade de participar desse painel com vocês, discutir a questão das jovens iniciativas. Para a gente é um tema caro, a gente entende a importância, né, de trabalhar com a base jovem na Amazônia também, por todas essas questões pertinentes, né? Quer dizer, essa atuação deles lá no território é fundamental, e a Vagalume tenta contribuir também nesse processo. Eu estou aqui bem mais como ouvinte do que participante. A Priscila toca o projeto com os jovens na Vagalume, o projeto de intercâmbio cultural. Legal, pessoal. Muito bom saber aí das experiências de vocês, né? E o que vocês fazem um pouco. Então, agora eu passo a palavra para o André da Virada. André, conta um pouquinho para a gente como é que é a Virada. Bom, a gente, né, há 11 anos atrás, né, cara, quando eu estava contando antes, né, quando eu tive contato, né, com esse tema da sustentabilidade, e quando você descobre que a gente não está falando de uma agenda isolada, né, e sim quanto ela é integrada, né, quanto ela é sistêmica, uma dúvida que surgiu ali, né, para mim e para um grupo de pessoas era, cara, como é que esse é um tema tão importante, né, que a gente pode chamar de o futuro da humanidade, né, ou a agenda da civilização, como é que isso ainda não desperta nas pessoas, né, a vontade de agir ou mobiliza da maneira como deveria, né? O que está acontecendo, né? A gente foi pesquisar várias questões, e muitas delas estavam relacionadas à comunicação, né, cara, de algumas causas, que, obviamente, tem o seu espaço ali, a porrada, o ativismo mais xiita, como tem que ter, mas também estava faltando, na nossa opinião, obviamente, alguma coisa que atraísse mais, que fosse um pouco mais didática, e que falasse de sustentabilidade de uma maneira um pouco mais atraente para o público geral. Não para o nosso público, para o público engajado, mas para o público que não consegue enxergar, né, nesse tema algo que seja relevante para si mesmo, ou para o seu entorno, ou para o seu território, para a sua família, enfim. E ali a gente pensou, cara, vamos fazer um festival, né? Vamos fazer um festival que é uma grande mobilização, né? Uma grande mobilização, a gente chama da tecnologia do piquenique colaborativo, onde a gente chama, né, as pessoas e fala, olha, a gente instrumentaliza organizações, coletivos, projetos, universidades, escolas, etc., a trazerem seus conteúdos, a pensarem ações na cidade, e a gente traduz isso de uma maneira bastante criativa, bastante sedutora, com instalações urbanas, com mapping nos prédios, com cinema, com teatro, com shows de música, uma série de outros tipos de ações, por exemplo, como ano passado, que a gente entrou com 10 botes no meio do Rio Pinheiros, né, para falar do Rio Pinheiros, enfim, e que despertasse, né, ou seja, né, você está falando dos temas de uma maneira mais atrativa, mais sedutora para determinado público. Eu vou dar um exemplo disso. No segundo ano da virada, o Vedas, né, que é um movimento vegano, né, bastante, né, ali arraigado, forte, eles queriam exibir durante a virada aqueles vídeos das vacas sendo degoladas e sangue para todo lado e tal, e que, de novo, tem o seu lugar, tem a sua função. E a gente chegou para o Jorges, que era, na época, a liderança dessa organização vegana, e falamos, Jorges, acho super legal essa história do vídeo, mas se eu estou passeando com meu filho no Ibirapuera e vejo uma imagem dessas, eu não vou chegar para meu filho e falar, vamos lá, filhinho, ver o que está ali, aquela vaca. Não vou. Eu vou me sentir repelido, né, por aquela imagem, por aquela... E a gente sugeriu, falou, cara, por que a gente não faz um festival de comida vegana dentro da virada, né? Por que a gente não faz um festival? E fizemos durante anos, inclusive, ali no Lago da Batata, e era um puta de um sucesso, porque as pessoas iam, comiam uma coxinha de jaca, comiam um não sei o quê, e falavam, nossa, mas que delícia isso, e o que é o veganismo, né? Enfim,
Então, não tirando o lugar da porrada, do xiitismo, que tem que ter em várias ocasiões, ainda mais em situações como a que a gente está vivendo atualmente, em relação ao governo federal e outras questões, eu acho que também tem lugar, e foi nesse lugar que a gente ocupou um espaço bastante relevante, de chamar e criar um festival que falasse dos temas de uma maneira atraente, uma maneira positiva, propositiva, e não por isso menos séria sobre as diferentes questões da sustentabilidade. Aí nasceu essa virada sustentável, que é hoje um projeto que chegou à sua 11ª edição esse ano em São Paulo, e que já está acontecendo em outras capitais também, em Manaus, já acontece há vários anos, em Porto Alegre, Salvador, Rio de Janeiro, enfim, e outras capitais, e estamos aí nessa luta, não é fácil, estamos aí nessa luta bastante recompensadora em vários aspectos, de tratar desse tema, de trabalhar com esse tema. Maravilha, André. A sua iniciativa é muito legal, com certeza, e espero ter a oportunidade de um futuro próximo estar visitando ela. Eu queria passar agora para a Vitória. Vitória, queria que você contasse para a gente, né? Agora vamos para as jovens iniciativas, né? A gente estava com as um pouco menos jovens iniciativas, que era o André, agora vamos para as mais jovens iniciativas. Como é que funciona o trabalho aí do grupo de vocês, Fridays for Future? Sim, muito obrigada. Então, o Fridays for Future teve início em 2018 com a Greta Thunberg, na Suécia. Greta Thunberg, na época, tinha 15 anos, né? E ela e mais alguns outros ativistas protestavam contra a falta de ação com relação às mudanças climáticas. E eles faziam justamente isso porque toda sexta-feira eles faziam isso, né? Então, por isso se chama Fridays for Future, que seria sextas-feiras pelo clima. E eles faziam justamente isso porque para eles não fazia sentido, e continua não fazendo sentido para nós, ir para a escola, sendo que não há nenhum movimento, nenhuma ação com relação às mudanças climáticas. Então, já que não tem nenhuma ação, o nosso futuro está destruído. Então, vale muito mais a pena a gente ir atrás e protestar e lutar para que hajam ações, do que ir para o estudo e continuar estudando na escola e fingir que nada está acontecendo aqui com relação ao nosso planeta, né? E então, devido a essa iniciativa desses jovens, muitos outros jovens começaram a se juntar e o Fridays for Future começou a se tornar internacional. Então, hoje ele é internacional e todos os continentes têm países que fazem esses protestos com o Fridays for Future. E aqui no Brasil, o Fridays for Future se tornou oficial, digamos assim, em 2019, né? Se eu não me engano, foi em março de 2019. E hoje em dia temos alguns projetos, então eu vou usar aqui minha colinha. Um dos nossos projetos é o SOS Amazônia, que teve como objetivo arrecadar R$1 milhão para ajudar as comunidades indígenas da Amazônia, com relação à pandemia e o isolamento social, todas as máscaras. Eles também conseguiram uma ambulância, várias coisas. Também temos as escolas pelo futuro, que a gente leva a pauta das mudanças climáticas para algumas escolas aqui do Brasil. Também aldeias pelo clima, que é o objetivo em ajudar comunidades indígenas de todo o Brasil, comunidades indígenas e ribeirinhas. Temos também a Ajuda Pantanal, que é para combater os incêndios florestais no Pantanal. Temos a Coalizão do Xingu, temos o Climate Live também, que é um evento musical que vai acontecer logo mais. E também temos o Suporte de Desenvolvimento Local, que é um grupo que oferece suporte na criação e execução de grupos locais no Fridays for Future. Então, é bastante coisa, mas também somos muitos jovens querendo transformar essa realidade, e
é realmente uma honra participar desse grupo, por mais que eu esteja não tanto tempo. Em quantos vocês são hoje? Nós somos em 197 em todo o Brasil. Queria passar a palavra, então, para Priscila. Priscila, conta um pouquinho aí do trabalho da Vagalume. Sim, a Vagalume existe há 20 anos, esse ano a gente comemora 20 anos. Ela surgiu com 3 amigas, a Fofa, a Laís e a Silvia. Elas tinham 2 paixões, a educação e a Amazônia, e uma curiosidade de conhecer esse território. E elas queriam visitar as comunidades e deixar algo, mas não queria só deixar, elas queriam conhecer e participar. Então, elas programaram uma viagem de 1 ano pelos 9 estados da Amazônia Legal e saíram para ficar 1 ano viajando, e a ideia era ir conhecer essas comunidades, deixar os livros, voltar para casa e seguir a vida. E aí, quando elas chegaram em São Paulo, tinha muitas cartas dos lugares onde elas tinham ido e dos lugares onde elas próximos, né, que espalhou a notícia, pedindo para ter biblioteca, e aí surgiu a Vagalume. Já surgiu grande, né, porque a gente já estava atuando em mais de 20 municípios. Hoje a gente tem 86 bibliotecas espalhadas nesse território da Amazônia Legal, comunidades indígenas, ribeirinhas, quilombolas, e a gente tem basicamente alguns pilares, né? Então, o livro, a gente tem um processo longo e muito trabalhoso de fazer a curadoria desse livro. Depois a gente envia esse livro para as comunidades. Tem a leitura, porque o livro sozinho a gente acredita que ele não faz tanta diferença, então tem um processo de formação, de mediação de leitura para esses voluntários. Tem um processo de gestão da comunidade, então a gente também trabalha junto com as pessoas para que façam a gestão dessa biblioteca. Tem o pilar da cultura local e o último pilar que é o programa Rede, que é esse programa que o João acabou de entrar aqui me salvando, que é um programa de intercâmbio entre adolescentes do Sudeste e de jovens dessas bibliotecas. Então, é um programa de intercâmbio que durante 1 ano eles fazem troca. Então, eles trocam cartas, trabalhos, ideias. A gente trabalha com a formação desses educadores que vão trabalhando com esses jovens durante o ano. E a gente trabalha nessa metodologia do par de troca, né? Por exemplo, uma escola aqui de São Paulo troca com uma comunidade quilombola durante esse ano. E desse grupo, como todo mundo cresce, né? A Vagalume surgiu há 20 anos, que tinham muitas crianças, e aí essas crianças cresceram, hoje já estão na universidade, estão tocando a vida, fazendo vários projetos pessoais e também comunitários. E esses meninos que saíram da escola, eles tinham vontade de estar próximo da Vagalume, e aí surgiu o Conselho Jovem, que é um grupo de adolescentes que passaram pelo programa durante esses anos e que estão próximo da Vagalume. Então, hoje a gente tem esse grupo que a gente se reúne quinzenalmente, eles vão participando. A gente queria muito a participação de um dos adolescentes da Amazônia, por isso que o João chegou aqui. Ele não é da Amazônia, mas ele é de Embu das Artes. Na verdade, Cotia, né, João? E aí eu chamei o João para contar também um pouquinho do que foi o programa Rede e do que é esse trabalho do Conselho Jovem. Vamos receber o João Pedro, colega da Priscila no Vagalume. Isso. O João é um adolescente que passou pelo programa Rede, ele é educando de uma organização social que chama Acorde, e ele pode contar um pouquinho como que foi para ele participar do programa Rede e como que agora está sendo ser do Conselho Jovem. Boa tarde para todo mundo aí. Me chamo João Pedro, fiz parte do Vagalume ano passado, do projeto Rede. Foi muito legal, foi uma experiência que nunca tive na minha vida, desde o primeiro momento até o último momento, que fui lá no acampamento lá em Brasília. Gostei muito, conheci pessoas novas, conheci culturas novas. Depois da Vagalume, programa Rede, um dos meus sonhos é conhecer o Pará e depois desbravar o mundo
em viagens. Eu tenho 16 anos. Quando eu fiz o projeto da Vagalume, o programa Rede, eu tinha 15, que era a idade limite de participar, e aí agora eu virei do Conselho Jovem. Queria só agradecer aí o João participado. Eu acho que para a gente, que a gente trabalha aqui para, né, fazendo o projeto acontecer, a gente vai captar recursos, a gente organiza as metodologias, a gente faz seleção de livro, mas assim, a mágica acontece quando os jovens entram em contato entre si, e aí a gente vê essa troca cultural, essa troca de olhar, de percepção, né, entre os jovens aqui de São Paulo, os jovens da Amazônia, e essas pontes são criadas, né, e esses novos mundos são apresentados, e é possível, né, esse desejo de eu quero ir até lá, eu quero conhecer, e quem está lá quer conhecer aqui, e eu acho que isso é muito rico, assim, essas distâncias que são encurtadas por essas iniciativas, né. Eu acho que é um pouco isso, assim, a sensação. Muito, muito legal ver o João aqui participando. Então, só temos a agradecer aí a presença do João, compartilhando a experiência. Vitória, o que pode ser feito para conscientizar muitos jovens? Então, eu acho que uma coisa que é muito importante e que foi, acho que um dos temas do nosso último protesto, é as falsas promessas dos nossos políticos, e que eles acabam prometendo muitas coisas, por exemplo, o Acordo de Paris, que eles acabam falando que vão reduzir a quantidade de gás carbônico que estão emitindo e não reduzem, só tentam enganar. E eu acho que fazendo as pessoas verem esse lado, que é o lado de que, na verdade, nada realmente está sendo feito com relação às mudanças climáticas, e ver que, na verdade, tudo isso é só um teatro para que a gente acredite que eles estão fazendo alguma coisa. Eu acho que assim, é um dos nossos pontos principais, tanto que a Greta vai lá e protesta por conta disso, por conta da falta de comprometimento com relação às mudanças climáticas, né? Mas eu acho que também eu acho que é isso, né? E mostrar realmente o que está acontecendo, mostrar as queimadas, mostrar o que está acontecendo com as comunidades indígenas, as comunidades ribeirinhas, o que está acontecendo com o povo, sabe? E eu acredito que é isso que é o que a gente acredita que vai incentivar as pessoas a lutar por esse propósito também. Então, passo a palavra para Priscila. O que deve ser feito aí para conscientizar cada vez mais pessoas sobre o futuro do meio ambiente e o papel do meio ambiente na vida das pessoas? Acho que um dos principais objetivos do programa Rede são romper esses estereótipos, né? Então, o que é ser um jovem quilombola, um jovem ribeirinho, um jovem indígena, e o que é viver aqui em São Paulo, né? Quando eu vou visitar as organizações, como a que o João participa, eu pergunto o que fala na televisão sobre as periferias de São Paulo? Eles, violência, tráfico, não sei o quê. E aí eu falo, o que vocês fazem aqui? Futebol, karatê, skate. E aí, quando eles estão trocando durante o ano com as comunidades ribeirinhas, e aí a gente está nessa fase agora do programa, né, que é de fazer uma lista de curiosidades, e aí a segunda troca eles respondem essas curiosidades. E aí, respondendo, eles vão se aproximando, né? Eu nunca vou esquecer de uma troca no ano retrasado, que era com uma comunidade de Tefé, lá no interior, lá no meio do Rio Solimões, que eles perguntaram, vocês têm celular aí? E aí eles fizeram uma foto gigante com todo mundo com celular no meio da floresta. E aí eles vão se aproximando, né? E vão diminuindo os estereótipos. Mas pensar em meio ambiente, eu acho que cada vez mais é dar voz para as pessoas que estão vivenciando o que a gente está vivendo hoje dentro das comunidades, dentro da Amazônia. A gente tem percebido mudanças profundas, né? Mesmo nas comunidades que não vivenciaram as queimadas, hoje elas estão vivenciando a seca, que está sendo muito mais extensa.
A gente, com comunidades que não tinham dificuldade nenhuma de alimentação, agora o peixe não está chegando. Então, a gente pensa nisso, e aí a gente pensa aqui em São Paulo, quando a gente vai refletir, então por que a gente está tendo um longo tempo de seca aqui? Por que a chuva não está chegando? Porque as árvores estão diminuindo, né? Então, quando a gente precisa tomar muito consciência do que está acontecendo no ecossistema como um todo, e como que, às vezes, não é aqui o meu vizinho que está sofrendo com mineradoras, ou com desmatamento, ou com queimadas, só que eu, daqui a pouco, vou sofrer as consequências disso, né? Porque a gente está muito conectado. Então, pensar meio ambiente, pensar sustentabilidade é refletir sobre isso, né? Porque quando a gente pensa sustentabilidade aqui, o plástico, as outras coisas que a gente deixa de utilizar, de pegar sacolinha no mercado, e aí chega um navio de uma marca super grande lá no meio da floresta, que vai levar o pirulito, o chocolate, o plástico para essas comunidades que não tem como se defender também de um sistema que a gente não pode desconectar, né? Meio ambiente, sustentabilidade com capitalismo e todas as outras coisas. Então, quanto mais a gente perceber que está tudo conectado e que, por mais que não diretamente hoje o que está acontecendo não me impacta, daqui a pouco vai impactar a mim e os meus, né? Não, muito, muito legal o trabalho de vocês, a gente realmente admira muito. André, comenta aí as jovens iniciativas, né? E o que vocês na Virada fazem para aumentar o número de jovens conscientes sobre o meio ambiente. Bom, né? Eu acho que as falas aqui da Vitória e da Priscila tornam muito claro uma questão super importante, né? Relacionada não só aos jovens, mas as populações ribeirinhas, as populações que estão nas periferias, enfim, que é uma não participação nos centros de decisão, né, cara? Eu sempre fico chocado, né, cara? Como jornalista, eu já fui ver e visitar algumas reuniões, algumas COPs, né? Algumas reuniões, grandes cúpulas ali para se debater ou a questão climática, ou a questão da biodiversidade, aí você vê aquele monte de gente, os diplomatas, engravatados e tal, mas são pessoas velhas, né, cara? São pessoas velhas. Aqui, mesmo a Rio+20, aqui no Rio de Janeiro, você tinha lá o centro das reuniões oficiais e tal, e a moçada, né, a quem os temas, né, não só de mudanças climáticas, mas outros associados, batem de uma maneira muito mais direta, ou seja, interessam de uma maneira muito mais direta, absolutamente excluídos desse debate, e ali fazendo ali os seus eventos paralelos, tentando ter um pouco de voz, um pouco de participação, mas que, curiosamente, né, cara, as estruturas, né, não dão esse espaço, né, de participação dos jovens, das comunidades, enfim, das várias minorias. É impressionante, né, cara, como há esse distanciamento de quem sofre mais, de quem é mais interessado, portanto, com esses temas e que não tem voz, não tem espaço nesse debate, né? Pelo menos não nas esferas de fato de decisão, né? Espero que isso mude, né, nos próximos anos, espero mesmo. Está começando aqui e ali, né? A Greta, nesse sentido, tem um papel muito relevante, né? No sentido de, opa, peraí, né? Vamos colocar aqui um jovem, né? Enfim, isso está começando, ainda é muito incipiente. E no caso da Virada, o que a gente faz é dar voz, é dar espaço, né? Seja nos painéis, nos debates, seja nas ações que a gente faz junto com o Engajamundo, junto com o próprio Fridays, né, no ano passado, e outras questões, que a gente dá espaço e instrumentaliza, né? Mas, de novo, se a gente não der esse espaço, se a gente ficar distante, né? E quando eu falo em jovens, eu falo também em minorias, né, que são absolutamente excluídas do debate, a gente não vai mudar nada, né, cara? A gente vai, como a Vitória falou aqui, vai ficar nesse teatro, né? Uma coisa super legal, aí faz, e aí assinam-se compromissos e tal, mas de fato a gente avança muito pouco, né? Muito pouco perto do que a gente precisaria avançar.
eu espero, né, que esse ativismo jovem, esse ativismo que a gente pode chamar dos excluídos desse debate, isso está começando a acontecer, tem algum sinal aqui, outro ali, de que eles realmente venham, né, para o debate central, né, que eles participem, né, dos escopos de decisões, afinal são eles os mais afetados, os mais interessados nessa história, né? É uma questão muito óbvia, mas a gente percebe, seja do setor privado, seja dos organismos multilaterais, da própria ONU, parece que há um medo, né? Ah, mas o jovem vai vir, tem muita energia e tal. Claro, meu, pô, eles estão sentindo na pele, é eles que se tocaram, como a Vitória explicou aqui para a gente, né? Dessa necessidade que a gente tem de melhorar as coisas, meu, porque senão o mundo vai ser um lugar horrível para se viver. A gente realmente espera que cada vez mais jovens tornem-se conscientes, né? Espero que tenhamos muitos assistindo a gente. Bruno, queria te chamar aí, queria que você comentasse também. Muito legal. Acho que o André sintetizou tudo, né? A gente precisa ter muito uma questão aí de uma fala unificada, né? Você tem uma ponta ali que é o pessoal mesmo do ativismo, aquele pessoal um pouquinho mais, né, que está batendo, que está ali no meio, mas eu acho que também é importante essa vinda de uma fala que as pessoas do outro lado escutem, né? Então, a gente sente que, eu acho que a gente até estava conversando aqui em outras gravações de lives, né, que assim, parece que a gente está vivendo um mundo hoje né, de filmes que foram criados ali falando do futuro de 2020, né, que falava da destruição do mundo. E a gente chegou no ano 2020 e o mundo passando por todo esse processo, 2021 aí tudo, né? E que parece que agora assim, a consciência do jovem está mudando exatamente porque vem surgindo novas iniciativas ali, né, como a virada sustentável, ações do vagalume, a questão da rede, outras N ações que acontecem aqui no Brasil e no mundo. E que a gente às vezes sente falta um pouco dessa conexão, né? Como é que a gente amplia essa rede ali, como o Vagalume falou bem, como é que a gente troca essas experiências, como é que a gente sistematiza esses projetos que deram certo e leva para fora, né? Como é que a gente usa a arte, talvez, né, que eu acho que esse é o papel aqui do festival, né, Festival de Cinema Ambiental, para a gente levar isso aí para conseguir mudar essa realidade e lá na frente a gente cobrar, né? Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, aí, de cada um de vocês, aí, um pouquinho sobre esse pensamento de trazer a arte, de trazer uma linguagem, né, ter o lado que vai bater ali, que é importante, mas também ter esse outro lado talvez mais maleável, até porque às vezes quando você pega, principalmente quando o pessoal mais conservador, e aí qualquer um dos lados, quando você vem batendo, o cara já fala, isso daí é do outro lado, né? Não é comigo. Então, como é que a gente consegue também unir esses dois lados aí para trazer um futuro aí daqui a 5, espero que cada vez mais rápido, né, 5 anos, a gente está falando assim, poxa, o Brasil virou referência, né, em meio ambiente. Então, com relação a essa coisa da arte, né? É interessante que eu sou bailarina e meus pais eles são de uma companhia, né? São donos de uma companhia de teatro de sombras. E ano passado, por eu estar arrecadando dinheiro para fazer a faculdade que eu estou fazendo agora, eu fiz um espetáculo que era justamente, se chamava Em Chamas. E esse espetáculo abordava justamente as queimadas. E isso foi agosto de 2020. As queimadas que estão acontecendo, né? Estão sempre acontecendo na Amazônia, infelizmente. E isso foi uma coisa que foi muito legal, porque também incentivou meus próprios pais a também, que agora eles começaram a pensar em projetos justamente também sobre abordar esses temas que são super importantes. Então, eu acho que, assim, a arte, eu tenho certeza disso, a arte tem um papel essencial aqui nesse lugar, né, das mudanças climáticas e do meio ambiente, da sustentabilidade, porque a arte faz com que as pessoas aprendam e entendam coisas que com palavras a gente não consegue explicar. E eu digo isso como dançarina, né? Mas eu também digo isso como uma pessoa que também já assistiu, entendeu? E também já sentiu coisas que eu não consegui explicar. Então, eu acho que realmente é super, super, super importante esse envolvimento de artistas. Assim. Eu acho que no cenário onde a gente está,
a arte seria muito revigorante para o momento, porque como está todo mundo preso em casa, na situação que está, a arte muda vidas, como tem ditados, né? Então, acho que a arte é fundamental para o momento, fundamental e para todos os momentos a arte é boa, porque até eu digo isso porque na minha escola eu era de um grupo de teatro lá. E aí eu fiz parte de uma peça, eu não me lembro o nome. Eu fui um soldado onde eu era muito novo e tipo eu deixei meus pais, deixei meus irmãos para trás e fui para a guerra. E foi um momento muito marcante para mim porque tive que passar por várias barreiras para descobrir o que o personagem queria de verdade e tipo passar o mais sincero que foi aquela época. Então eu acho que é muito bom, muito bom. Eu sempre fui muito nunca tive muita vergonha das coisas que eu faço. E, tipo, eu gosto de experimentar muitas coisas. E lá no acampamento, eu participei de uma dança que foi muito da hora. Porque é uma coisa que eu não conhecia, só via por novela, por filmes. E quando eu fiz aquilo, todo mundo ficou meio, nossa, o João tá fazendo isso, mas ele nem é, tipo, desse movimento. E eu acho que isso é o legal de você mostrar que às vezes você não tá naquilo e tentar aprender sobre aquilo é a melhor coisa, é muito bom. Nada como a gente ouvir em primeira mão, né? A experiência de quem está participando do que vocês fazem, do trabalho que vocês fazem. Muito legal. Então, passando para o André. André, conta aí para a gente o que você acha do papel das artes para a gente sensibilizar as pessoas. Bom, eu sou suspeito para falar sobre isso, né? A gente faz um festival artístico, né? Que é essencialmente artístico. Também tem muita ação, muito debate, muito conteúdo, mas a base, de fato, é a arte, né? Em variadas modalidades. E uma coisa que o João falou que muito, muito bacana, cara, eu tive essa experiência de fazer teatro também com 15, 16 anos. Eu acho que a arte, independente do que você faça, ela abre sua cabeça, né, cara? Ela é uma ferramenta de você ampliar a tua sensibilidade em relação a várias questões, né? E o teatro, especialmente, essa questão de você sempre se colocar num papel, né? Eu acho que é muito difícil, né? Uma pessoa que faça e goste de teatro ser uma pessoa preconceituosa, né? Porque ela se coloca minimamente, ela vai se colocar no papel do outro, né? Em diversas situações. Então, eu acho que um lado da arte é esse: a arte abre a cabeça. Não é à toa, né? Que a gente teve o Renascimento, né? Depois da Idade das Trevas, né? Aquele renascimento com o mundo ali, né? Se redescobrindo, né? Com novas ideias para a humanidade. Né? Não é à toa que a gente teve aqui no período pós-ditadura e também durante, né, a arte eclodindo ali como uma flor, né, crescendo ali no meio do concreto de uma maneira tão difícil, mas de uma maneira maravilhosa, né, cara, que teve o seu papel. Então, nesse mundo imagético, né, que a gente vive, nesse mundo em que a imagem, né, tem essa força, né, como a Vitória falou antes aqui, né, às vezes você tem aí vários relatórios, estudos, papers e tal, que ficam restritos ali meia dúzia de pessoas, 20 pessoas que vão de fato ter acesso, e sem desmerecer, obviamente, esse tipo de produção de conteúdo, mas eu acho que é muito importante para que a gente conquiste corações e mentes, que a gente consiga traduzir alguns conceitos, o próprio conceito de mudanças climáticas, o conceito de desigualdade, ou o conceito de como as coisas estão interrelacionadas, de uma maneira que seja fácil, que seja óbvia. E a arte, a imagem, ela tem uma força nesse sentido hoje em dia muito grande, muito grande. A gente fez com um artista super bacana, Eduardo Surur, né, que fez as garrafas PET gigantes na Marginal Tietê, entre outras tantas coisas legais. A gente fez há 2 anos atrás um peixe, um pintado inflável gigante,
tinha mais de 20 metros de comprimento, no meio do Rio Pinheiros, em São Paulo, colocamos peixe ali, ficava iluminado à noite e tal. Isso, né, não que isso por si só vá resolver as questões do rio e tal, mas ela gera, né, ela gera uma consciência, uma reflexão e um alcance que muitas outras atividades ou modalidades de transmissão de conhecimento, de conteúdo, podem não alcançar, né? Mesmo o jornalismo, mesmo, né? Então, nesse mundo imagético que a gente vive, a arte tem um papel fundamental de promover consciência, promover reflexão e levar a gente, né, para esse lugar, para esse mundo que a gente sonha tanto, né? Eu queria que você contasse para a gente com relação, falando especificamente agora de queimadas e desmatamento, né? Na visão de vocês, o que poderia ser feito na visão da virada sustentável, né? O que poderia ser feito aí para a gente tentar mitigar esse problema que, como a Vitória falou, né? Ele acontece todo ano, ele vai acontecer daqui a pouco, né? E parece que as pessoas sempre são pegas de surpresa, falam, nossa, queimar de novo, né? Então, o que você acha que a gente poderia fazer aí para mitigar esse problema? Bom, além, né, de novo, né, de usar a arte, né, a gente fez, por exemplo, ano passado, uma simulação de uma floresta no Minhocão, em São Paulo, junto com o artista Felipe Morosini, e que tinha ali uma letra gigante, né, pintada ali no meio do Minhocão, que era "Eu serei outro lugar", né, e que tratava, né, de uma maneira artística e tal, das questões do desmatamento. Mas eu acho que mais do que isso, né, então você pode promover consciência, pode promover reflexão, mas o que a gente tem que fazer de fato é não perder a capacidade de nos sensibilizarmos, né? Eu acho que, infelizmente, na questão do desmatamento, está acontecendo um pouco com a gente, com as pessoas, um pouco do que acontece com notícia de guerras no Oriente Médio, de conflitos mundo afora, que só mudam, né, ali a quantidade de mortos, ou seja, a notícia é praticamente a mesma e a gente vai ficando insensível a isso, né? Assim como a gente fica insensível para a pobreza, né? Assim como a gente fica insensível com a desigualdade, ainda mais em países como o nosso, eu acho que a gente está correndo risco e precisamos prestar muita atenção com isso. A gente simplesmente vê os dados de desmatamento, de queimadas, que nessa gestão do governo federal estão horríveis, horríveis, muito ruins e assim, piorando. E a gente não pode perder essa capacidade de nos sensibilizarmos e, por que não, nos horrorizarmos com essas informações, com esses dados, né? Então, esse é um baita desafio, um super desafio. Não sei exatamente qual é a resposta, mas a gente não pode perder essa capacidade, porque no momento que a gente perder, essas notícias vão se tornar comuns, e aí, esse ano desmatou, mais tanto, que legal, tá. Ou, poxa, que pena, né? E a gente perde a capacidade de mobilizar e de ir contra esse tipo de coisa. A arte, ela sempre vai sensibilizar as pessoas, e a sensibilidade, né, é a única coisa que vai mover, né? A insensibilidade, ao contrário, só vai deixar tudo muito mais parado. Eu queria aproveitar e perguntar para o João o que ele acha que pode ser feito aí para a gente diminuir queimadas e desmatamento, João. Não precisa ser nenhuma, vamos dizer, descoberta da solução, mas na sua visão aí, o que você acha? Eu não sei se eu estou certo, mas eu acho que o que o André disse foi muito bom, que foi a conscientização. Porque a gente sabe que as queimadas são algo que acontece naturalmente e todo ano acontece. Então, para que isso não aconteça de forma grandiosa, a gente tem que se precaver, em questões de climática, onde nós mesmos, nós os seres humanos, contaminamos essa parte climática. Então, acho que é muito difícil essa questão de só... Como eu posso dizer? É a gente. Eu acho que o erro está na gente, não em outras coisas naturais.
E é isso. E eu acho que a questão também é questão do governo, né? Que o governo poderia ajudar a gente de forma melhor. Porque nós sabemos que a Amazônia é um dos grandes patrimônios do ser humano, em questão natural. Então, a gente tem que cuidar dele, né? Porque se é nosso, a gente tem que cuidar. Eu acho isso. Sensacional, João. Tomara que muita gente te escute e se inspire pelas suas palavras. Vitória, passando para você, conta um pouco aí desses programas que você falou, Ajuda Pantanal, essas coisas, esses projetos que vocês têm pelo desmatamento também. Conta um pouco aí como é que são essas ações que vocês estão trabalhando pelo desmatamento e pelas queimadas. Na verdade, o grupo que eu trabalho mais é o Escola pelo Futuro. Eu sei que o SOS Amazônia fez essa captação de dinheiro para ajudar com relação à pandemia, né? A Ajuda Pantanal também está ajudando a combater os incêndios, né? Mas o que eu posso falar, que é mais assim minha opinião sobre o que vocês estavam falando, que eu acho que é uma coisa super necessária também, de se sensibilizar e também perceber que o que acontece nas queimadas está totalmente ligado com os nossos hábitos do nosso dia a dia. E é algo que eu pessoalmente estou tentando entender muito, sabe? E fazer essa conexão no meu dia a dia. O que eu faço no meu dia a dia hoje, as coisas que eu compro, o que eu como, sabe? Como essas coisas afetam o desmatamento, não só na Amazônia, na Mata Atlântica, no Pantanal, no Brasil inteiro, entendeu? E eu acho que, assim, a pressão política é totalmente importante, tanto para fazer com que o nosso governo realmente tome ações e pare de desmatar em primeiro lugar, né? Mas eu acho que também a gente não pode achar que eles são totalmente responsáveis por tudo isso. Eu acho que, assim, nós também temos muito a contribuir com nossas mudanças de hábito no nosso dia a dia. Vou falar, então, rápido. Bom, primeiro, incrível, né, participar. Peço desculpas, né, cara, por sair. A gente está enlouquecido aqui, né? As pessoas acham que a virada, por ser tão grande, que ela tem uma mega estrutura e tal, mas somos pouquíssimas pessoas, né, cara? Uma estrutura super pequena. Estamos nos matando aqui nesse ano maluco de pandemia, né, para botar de novo de pé, né, esse projeto. E queria deixar um agradecimento, cara, especial aqui para você, João. Cara, me emocionou muito isso que você falou, cara, do nosso patrimônio, né? É fundamental, cara, que a gente consiga sensibilizar, essa moçada, para os temas. E não é o tema, você não precisa sair e virar ou ativista, mas que a gente tenha consciência, cara, da importância de uma Amazônia, da importância de uma educação de qualidade, que a gente tenha consciência que a gente precisa se locomover com o mínimo de qualidade numa cidade, que a gente precisa resolver a questão de desigualdade e tantos outros desafios que a gente tem pela frente. Só ter essa consciência, cara, é uma coisa muito maravilhosa, cara, que você possa contaminar muitos jovens, muitos amigos, muita gente que está ao seu redor, porque, cara, vocês que de fato, eu espero que a minha geração possa, com todas as dificuldades ali, criar uma sementezinha, mas quem vai de fato regar e fazer essa planta crescer são vocês, cara. Então, parabéns, viu, Eu fico muito emocionado de ouvir relatos como o teu aí, viu? Parabéns. Um abraço para vocês, gente. Valeu demais. Obrigado, André. Grande abraço. Beijo André. grande para vocês. Se cuidem, viu? Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Seguindo, então, com o Bruno. Eu acho que é uma coisa bacana aqui, né? Assim, pegando aí a fala da Vitória, né? Por mais que ela comentou ali a fugir da sua pergunta, mas acho que você trouxe um ponto bem interessante que complementa o que João, Priscila, né? Você falou aqui que é essa questão assim, né? Da nossa responsabilidade também, né?
E surgiu até aí, durante a conversa com outras lives aqui que a gente está passando, né, a possibilidade de, poxa, como é que nós, como sociedade civil, conseguimos pressionar para, de repente, inverter uma questão de impostos, né? Olha, quanto maior sustentável for a cadeia, menor é o imposto que aquela empresa vai pagar, né? Que aquele produto, aquele serviço vai pagar, né? Queria saber um pouquinho de vocês, né? Assim, a gente tem o Vagalume atuando diretamente lá na ponta, no meio da floresta, com produção sustentável, de alguns manejos sustentáveis, e na fronteira, a pecuária ou né, a parte agrícola ali desmatando tudo. Como é que vocês enxergam essa visão e como é que vocês acham que a gente poderia nos unir aqui, né, para montar um movimento para tentar pressionar os governantes para fazer essas alterações? Eu vou à Amazônia faz muito pouco tempo, né? Faz 3 anos, mas esse ano seria o ano passado e seria o quarto, enfim, o início de um quarto ano esse ano, né? Ano passado eu não viajei, mas já do avião a gente percebe a diferença, assim, do quanto tem sido desmatado essas terras. O Pará, muito, o Amazonas, e o quanto que o processo da indústria agropecuária, que é um pouco do que a Vitória estava falando, né, o que a gente come, como que isso reverbera. Então, não tem como pensar sustentabilidade sem pensar consumo, mas eu queria dizer um pouco dessas distâncias, né? Você até falou onde a gente vai, e aí eu queria falar que a Vagalume também começou um projeto ano passado, né? A gente trabalha com livros, mas ano passado a gente teve que pensar na pandemia e a gente criou um projeto de emergência mesmo, acionando parceiros, e a gente mandou mais de 80 mil máscaras e a gente mandou uma quantidade boa de álcool gel, mas pensar nisso, que, por exemplo, uma das comunidades do interior de Tefé, as máscaras chegaram em setembro e foram as primeiras máscaras que eles tiveram acesso, assim, né? Então, pensar a distância, a comunidade do Marcos, onde o João quer visitar, que é lá no interior de Portel, a gente pensa Belém, são de Belém até Portel 15, 16 horas de barco, e de Portel até a comunidade do Marcos são mais 8 horas de barco. Então, essas distâncias, né, que a gente trabalha no Vagalume, são esses lugares, né? A gente fala periferia da periferia brasileira, que é quem tem mais sofrido com os impactos do desmatamento, da pandemia, entre outras coisas, né? Se antes já não tinha hospital para essas comunidades, eu fui numa comunidade no interior, em Uarini, e aí ela me contando assim que ia no médico uma vez por ano, assim, que era quando encostava o barco da Marinha, e aí todo mundo que estava doente fazia fila e ia para ser consultado rapidamente, e depois esperar o próximo ano, assim. Então, essas desigualdades, até que o André comentava, é uma desigualdade que agora ficou cada vez mais exposta. Assim, se existia uma ferida, agora ela está aberta, exposta, e essas comunidades têm sofrido diretamente. Assim, então, pensar desmatamento, pensar queimada, pensar esse processo grande que está acontecendo agora de invasão de mineradoras das terras indígenas tem impactado muito diretamente a essas populações e, consequentemente, vai espirrar na gente em algum momento. Assim. Então, acho que é bem importante a gente pensar nisso e pensar como a gente pode, eu acho que mais do que ficar comovido, se indignar mesmo, e eu acho que tem o papel da gente enquanto sociedade, mas hoje o papel do governo precisa ser feito, assim, né, com todos os desmontes do CMB, o IBAMA, todas essas organizações que eram responsáveis para proteger esses povos e a floresta, e que hoje está vivendo um desmonte muito grande, e isso está impactando muito diretamente a vida das pessoas, né? Tirando pessoas que são especialistas, os técnicos, e colocando ou não colocando no lugar, assim. Então, acho que a gente precisa acender, eu acho que a gente não está na luz amarela, a gente está na luz vermelha, assim, piscando muito, que é emergente o que a gente deve pensar para transformar essa realidade, assim, porque as consequências vão ser muito drásticas, não só para os povos, né, que estão no território, mas para a gente também. Aproveitando isso que a Priscila falou, da gente ter que conscientizar,
a Vitória mencionou que tem vocês têm uma ação, acho que semana que vem, Planet Live, é isso mesmo? O Climate Live eu estou trabalhando nele também, né? Legal. Na verdade, o Climate Live é serão shows que vão acontecer aqui no Brasil e também em outros lugares do mundo. Será no dia 16 de outubro. E aqui no Brasil a gente provavelmente vai fazer de forma virtual, né? Infelizmente, por conta de como estamos, né, com relação à pandemia. Mas o objetivo desses shows é realmente engajar o público e dar voz para esse público e trazer atenção com relação às mudanças climáticas, né? Então, os shows irão acontecer com alguns artistas, né? Aqui do Brasil mesmo, serão artistas indígenas, e nós iremos trazer também essa pauta, né? Durante os shows, iremos trazer essa pauta da mudança climática. Outro projeto que também eu faço parte é o Escolas pelo Futuro, que é um projeto muito legal, que eu gosto muito, que é justamente, a ideia dele é trazer a pauta das mudanças climáticas para estudantes, né? E para estudantes que normalmente não recebem essas informações, né? Não tem tanta informação sobre o assunto, e que é um assunto que a gente precisa trazer. Então, muitas vezes a gente trabalha junto com professores, ou às vezes traz cientistas, mas a ideia mesmo é fazer com que os alunos percebam que está acontecendo agora e que tem relação totalmente com a vida deles, né? João, queria te chamar aí. Semana que vem a gente tem o Dia Mundial do Planeta Terra, né? Se você pudesse ter uma mensagem que fosse ouvida pelos governantes do mundo, inclusive do Brasil, o que você falaria para eles em termos de meio ambiente? Isso é difícil, hein? Muito difícil, mas vamos lá. Eu acho que hoje em dia, sem querer ter opção política aqui dentro, mas eu acho que o nosso governante é um perdido, perdão. Mas se algum presidente que tem visão do que ele está fazendo estivesse ali, eu falaria para ele cuidar da gente, só isso. Porque é o que a gente precisa hoje, é de cuidado. Eu acho que as coisas são isso. Cuidado. Legal, João. Obrigado pela sinceridade. Tenho certeza que muita gente compartilha da sua ideia. Eu replico a pergunta agora para a Priscila, porque inclusive vai ter uma cúpula do clima semana que vem, né? Eu acho que primeiro precisa parar, né? Precisa parar de desmatar, precisa parar de minério, precisa voltar com as retomadas das terras, né? A gente sabe que tem povo quilombola perdendo terra, povo indígena perdendo terra, e eles são os maiores cuidadores, assim. Eu que tive a oportunidade de visitar essas pessoas, eles cuidam com tanto carinho, com tanto afeto, a terra é parte deles, né? Então, se for para abrir uma roça, tem um cuidado extremo de qual árvore vai tirar, depois tem remanejo de terra, eles têm uma visão sustentável tão essencial e tão, para além de ancestral, técnica, né, de inteligência mesmo, de como cuidar do solo. E então eu acho que a gente precisa urgente mesmo parar de desmatar, urgentemente pensar no que a gente está vivendo hoje em relação a essa pandemia, que está muito ligado com sustentabilidade também, se a gente for pensar, o tanto de vidas que a gente está perdendo e como que isso está impactando diretamente em tudo, né? Para além do sistema de saúde, para o sistema funerário e para a vida emocional das famílias que estão sofrendo com essa pandemia. Então, eu acho que já chega, já deu, a gente precisa parar e recomeçar e refazer e ouvir, né? Eu acho que se tivesse a possibilidade de ter novos governos, que esses governos convidem as pessoas que estão no território para que eles possam decidir qual que é o melhor rumo para a floresta, para a sustentabilidade. Eles sabem muito, assim, e acho que a gente já tirou muito a voz e a vez dessas pessoas, e está na hora da gente
abrir os nossos ouvidos, os nossos olhos, os nossos sentidos para quem está no território e deixar de ser perdido, né, João? Tá na hora de se achar, já passou do tempo. Maravilha. Passo aí a palavra para Vitória. Achei incrível o que a Priscila e o João falaram. E eu acho que, assim, para mim, o que eu diria é que eles sejam líderes, porque eu sinto que eles estão no governo, mas não estão sendo líderes dessa população e dessa terra. Então, eu acho que é simples, eles precisam ser líderes dessa terra, dessa população, do Brasil, do mundo, de pessoas, do meio ambiente. Acho que é isso, é simples ser líderes. Fazer o papel que lhes cabe, né? Resumindo, façam o que nós esperamos que vocês façam. Rafael, o que você acha? Olha, eu diria, eu acho que é muito nessa linha, né? Eu acho que a sustentabilidade, eu acho que a preservação da Amazônia começa fundamentalmente pela legitimação, pelo respeito dos povos tradicionais que habitam a Amazônia. Eu acho que se a depredação da Amazônia se dá pelas mãos dos seres humanos, a preservação também se dá, e esse processo de preservação começa com as pessoas que habitam a Amazônia. Então, eu acho que é isso. Eu acho que legitimem, né? Reconheçam a legitimidade dos povos que habitam a floresta, porque a preservação começa por eles. Eu acho que é um pouco nesse sentido, sim, que eu diria. Eu só queria retomar, porque a Débora não pôde participar hoje por conta da internet, mas ontem a gente estava conversando, se preparando para hoje, e aí ela me lembrou que ela está sem escola, né? Faz mais de um ano que eles estão sem escola. Eu acho que a grande maioria das comunidades hoje estão, porque as comunidades não têm internet. Então, João também? Tem a escola, mas é de muito difícil acesso. Não é porque eu tenho a internet, só que não é dinâmico, sabe? E é difícil. Sim, a metodologia para as periferias também, né? É outro. Então, se a gente pensar em igualdade, né? TV Enem, a galera continuou. A gente também trabalha com escolas particulares na Vagalume, né? Eles também têm escolas que participam do programa Rede, e eles continuaram as aulas na semana seguinte, que teve pandemia, lockdown, na semana seguinte já estava todo mundo no computador tendo aula, e agora, há mais de um ano, essas crianças, esses adolescentes estão zero acesso à educação, né? Então, se eu pudesse dizer novamente para os governantes, que é cuidar, e aí cuidado entra tudo isso, entra saúde, educação, cuidar do meio ambiente, prestar muita atenção, né? Assim, porque a gente está perdendo a corrida da vida mesmo, né? Dos acessos. Legal, Priscila, obrigado. Bruno, dê o seu insight a respeito. Acho que falaram tudo aí, né? Estava até mandando uma mensagem para o Rafael aí no particular, né? E a Vitória aqui trouxe bem, né? A gente precisa de gente que se sinta pertencente a essa terra, né? Parece que eles só se pertencem a si próprios quando eles chegam ali no poder, né? E é muito interessante, né? Como falta uma questão mesmo de um pertencimento, e principalmente a gente reconhecer, né, os povos nativos, né? Fazer esse reconhecimento de que eles estavam aqui antes da gente, né, que eles também, ou a gente tem uma linhagem aí ancestral deles, né, e como é que a gente reconhece, para que eu acho que a partir desse momento, esse reconhecimento, né, e de ter dirigentes que pertençam ao país, né, que olhem e falem assim, poxa, isso aqui faz parte de uma coisa muito maior, acho que a gente consegue começar a fazer essa reversão, né, de um ato de destruição para um ato de desenvolvimento, mas de desenvolvimento consciente, desenvolvimento pensando aí nas futuras gerações, né? Pensando aí no João e outros Joões aí que sejam por aí. Então, quero agradecer demais aí a presença de todos vocês, foi muito bacana hoje. Muito legal saber que assim as lutas vão continuar, né? Vão continuar e estão em boas mãos aí, né? Quando a gente estiver ali cansado, né? Aí o João Pasquale, quando a gente estiver cansado, a gente sabe que a gente está entregando na mão de pessoas do bem aí. Maravilha, Bruno. Uma última pergunta para vocês. Como é que funciona a integração entre esses movimentos mais jovens? Vocês costumam se falar? Priscila
costuma falar com Vitória, o Fridays com a Vagalume e as outras organizações. Vocês têm esse tipo de integração? Como é que vocês fazem? Começa a Priscila. Pois é, eu nem conhecia o movimento da Vitória, fiquei super feliz que vocês estão pulsando por aqui, né? Eu, da Greta, conheço os livros e sou super fã, mas no movimento não estava ligada nessa conexão, fiquei feliz de conhecer. Na Vagalume, a gente trabalha, né, em parceria com essas organizações sociais, então a gente trabalha com a Associação Acorde, com a Fundação Tite Setúbal, com o ProSaber, com mais 3 escolas, então Vera Cruz, Santi e Augusto Laranja, então que estão em conexão com essas comunidades. A gente, no programa Rede, a gente trabalha com algumas comunidades específicas, então esse ano a gente está com 6 comunidades participando, então tem São Gabriel da Cachoeira, lá no Amazonas, tem Barreirinhas, que é Maranhão, tem o Quilombo Frechal, que é em Mirinzal, também em Maranhão, o Quilombo da Serrinha, que é em Oriximiná. Esse ano, então, participando, a gente tem essas cidades, esses estados, né? Então, Pará, Maranhão, Amazonas, esse ano participando com a gente no programa Rede. E aí a gente se aproxima nessa rede, né? A Vagalume faz parte da LECT também, que tem algumas pessoas que estão dentro desses QGs de atuação, e a Silvia, que é a nossa presidente, ela está muito conectada com vários movimentos, então ela está com movimentos globais, então a gente tenta se conectar nesse lugar, né? Eu acho que é isso, assim, eu acho que cada vez mais as organizações da sociedade civil precisam se unir, se conectar, né, junto com os diversos ativismos. Eu acho que a máxima, né, se não tiver bom para todo mundo, não vai estar bom para ninguém. E a gente, quanto mais se fortalecer enquanto organizações e associações, a gente vai, e pessoas da sociedade civil, a gente só vai conseguir fortalecer e conscientizar, né? Eu acho que a política, ela faz parte de um processo de conscientização, né? Que não é, a gente cada vez mais precisa começar a trabalhar a base, porque vários outros movimentos trabalham a base, e é por isso que eles conseguem eleger quem a gente tem como presidente. Eu acho que presidente é uma pessoa, mas o sistema legislativo e judiciário está totalmente tomado por vários pensamentos que não são para o bem comum. Então, a gente precisa cada vez mais trabalhar essas bases para que a gente se fortaleça e consiga eleger pessoas que olhem e que cuidem, né, da sociedade como um todo. Excelente. Vitória, eu queria que você comentasse aí se vocês têm algumas ações que vocês integram outras entidades, né? A Priscila acabou de mencionar, e isso acontece muitas vezes, né? As entidades, elas ficam focadas no trabalho e esquecem de tentar agregar as outras para deixar cada vez mais forte a nossa causa, né? Como é que é o trabalho de vocês? Vocês costumam ter integração com outras organizações? Como é que vocês fazem? Sim, sim. Na verdade, assim, eu sou bem nova, assim, eu tô há um mês, acho que vai fazer 2 meses daqui a pouco, mas eu já participei, sim, de algumas reuniões, até com o Greenpeace, e eu já vi também conexões com o Engajamundo, até Virada Sustentável, como o André tinha mencionado. Então, eu acredito que a gente... Eu sei que a gente está sempre assim se interligando, né, e se apoiando, porque eu acho que é isso que a gente precisa, né? A gente não pode tratar como se o Fridays for Future é o Fridays for Future, Greenpeace é o Greenpeace, o Vagalumes é o Vagalumes, entendeu? Mas que a gente seja a população lutando junto, entendeu? Então, e eu acho é isso que o Fridays também acredita. Então, por isso que a gente tem todas essas conexões. Eu não vou conseguir te dizer exatamente, porque eu sou novinha ainda, não sei exatamente. Mas posso te confirmar, sim, que a gente sempre está se interligando. E eu acho até bom que a gente conheceu agora os Vagalumes, que agora a gente pode trocar contato e se apoiar também. Excelente. É isso aí. Essa é uma das ideias, né, que a gente consiga, com esse festival e com essas sessões, com essas lives, que não são lives, né,
a gente consiga trazer cada vez mais pessoas, né, que a gente consiga agregar e consiga, inclusive, integrar os movimentos, né? A gente tem essa ideia de depois, no fim do festival, a gente fazer um apanhado, um resumo, né? E tentar apresentar isso para o poder público, para a gente ter realmente resultados palpáveis e efetivos de todas essas nossas conversas aqui durante essa semana e na semana do festival também. Pessoal, agradeço imensamente vocês, Priscila, Vitória, Rafael, João, muito obrigado aí pela presença de vocês, a disponibilidade de vocês. Se alguém quiser acrescentar alguma coisa... Eu queria agradecer de novo a oportunidade. Para a gente é importante, nesse sentido mesmo, de conhecer novas vozes, para somar, para a gente falar mais alto, né? Para ficar o ensurdecedor, né? O barulho que a gente fizer para as causas que a gente está discutindo aqui. Então, parabéns pela iniciativa, obrigado pelo convite. E é isso, vamos trabalhar nos jovens, porque eles são as lideranças de amanhã. É isso, obrigado, pessoal. Claro, eu gostaria de agradecer muito, muito, muito. É a primeira vez que eu participo de um diálogo desse, então, assim, eu estou muito honrada, de verdade. Foi maravilhoso. Com certeza eu vou compartilhar muito com todos. E eu gostaria também de agradecer o João Pedro por ter participado. Suas palavras foram maravilhosas, me tocaram muito, de verdade. E vamos junto nessa série, de verdade. Muito obrigada. Queria agradecer, dizer que foi um presente conversar com vocês. A gente também está próximo do ISA, né, e do Greenpeace, eu esqueci de falar, a gente trabalha junto também. Mas queria agradecer essa oportunidade, dizer que a Vagalume está nas redes sociais, então Instagram, Facebook, eu estou fazendo a comunicação, Rafa. Instagram, YouTube, procurem a gente. A gente está com a campanha da SOS Amazônia, que a gente está trabalhando com cestas básicas para essas comunidades, então está aberta a campanha, quem quiser apoiar, quem quiser e puder apoiar, a gente dá uma olhada lá nas redes sociais da Vagalume. Agradecer o João também, eu sempre aprendo te ouvindo, João, e dizer que a gente está junto. Obrigada, gente. Nunca tinha participado de uma reunião assim, só com adultos, eu já me senti bem importante, olha. Adulto só na cara, viu, João? Eu não sou adulto ainda, não. Então, somos dois no meio de adultos. Boa. Gostei muito de participar. Gosto de sempre ouvir as ideias das outras pessoas. Gostei muito, de verdade. E é isso. Eu acho que a gente tem que passar para frente isso que a gente aprendeu hoje. Sensacional, João. Você é o símbolo da nossa esperança. A Débora me inspirou nessa reunião e ontem ela me mandou a poesia que ela fez. E aí, já que ela não pôde entrar, ela falou, Pri, tentei, mas eu vou ler a poesia que ela fez, mandou ontem para mim, que é: o mundo em confusão, sem saber o que é certo ou não, vive uma imensa crise de muita fala e pouca ação. Sem dar crédito ao que interessa, anda com muita pressa, não acreditando na verdade, investem na publicidade. Os governantes com descaso à sociedade, incerteza sobre a igualdade, os jovens sem oportunidade, julgam dizendo que é imaturidade. Mas a verdade não é essa, a realidade estressa, jovem é discriminado e suas ideias são deixadas de lado. Mas cadê o sabidão, dizendo que o jovem não tem ação? Ele está no poder, garantindo que o jovem pobre não consiga viver. Essa luta pela igualdade, às vezes, se torna falsidade de quem só quer reconhecimento da sociedade. Olham para o pobre como um objeto, até mesmo como um dejeto, querendo uma vida digna em meio a uma sociedade maligna. E o que falar do meio ambiente? Um desastre social feito por pessoas inconscientes que, para falar, não tem moral. Um se junta a 1 milhão, amontoando-se a um turbilhão que já existe no lixão. Que vergonha desta nação. Desmatamento, feito por incoerentes, prejudica a vida de inocentes, formando uma sociedade sem saber onde ir, mas com muitas previsões do que está por vir.
Débora Fernanda Mafra Fonseca, do Quilombo Bom Viver, de Mirinzal, estado do Maranhão. Excelente, Priscila. Débora, parabéns pela poesia, sensacional. Pessoal, agradeço imensamente a todos, então, João, Rafael, Vitória, Priscila, Bruno, Débora que veio, e é isso aí, pessoal.